Amados e queridos irmãos, aqui na Palavra de Deus, no livro do profeta João, no Apocalipse, nós encontramos ele fechando o livro. Ele está encerrando, ele está escrevendo as últimas palavras. Quando ele transmite uma mensagem de Jesus Cristo para nós, no capítulo 22 e no versículo 20, na primeira parte do versículo, no primeiro parágrafo do versículo, está escrito assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Este livro de João, ele foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás. Quando o apóstolo João escreveu este livro, esta mensagem aparentemente estava no presente, e Deus e Jesus, nos alertando através da vida do apóstolo João, ele dizia o seguinte: certamente cedo venho. E 2000 anos já se passaram. Se nós observarmos o livro do apóstolo João, no capítulo 14, Jesus disse o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei, e quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quando Jesus falava isso para os seus discípulos, muitos de seus discípulos imaginavam que eles jamais veriam a morte, sem que eles conseguissem ser levados para este reino celestial, onde Jesus falava dele. E o tempo foi se passando, e nós já nos encontramos há 2000 anos após esta mensagem. 2000 anos já se passaram e Jesus ainda não veio. Agora vocês vão se questionar, vão perguntar: mas como? Por que é que Jesus falaria algo desta forma? Porque ele diria assim: eu vou para a casa de meus pais. E lá no livro do Apocalipse ele mesmo repete: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. E todos os profetas, todos os servos do Senhor, todos aqueles que aceitaram ele como Salvador, lá durante o período da igreja primitiva, todos eles tinham em suas mentes que Jesus Cristo viria a qualquer momento. Tanto é que eles vendiam as suas propriedades, vendiam casa, vendiam sítio, vendiam tudo o que tinham, e eles saíam pelo mundo pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus Cristo. E Jesus não veio no tempo, naquele período que eles estavam aguardando. Jesus não veio. A Bíblia nos relata no livro, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia nos diz o seguinte: pela fé, muitas pessoas abandonaram suas casas e foram pelo mundo vestidos de peles de animais, moraram em cavernas, foram viver em cavernas,
aguardando a salvação e a redenção do Senhor. E todos eles morreram sem ver essa redenção, sem alcançar esta redenção. E se eu fosse levar em consideração o que muitos ateus, muitas pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem a palavra de Deus, que não têm um contato direto com o Espírito Santo de Deus, que não têm uma instrução espiritual, eu vou crer que Jesus não passou de um enganador, de um 71, dizendo para as pessoas: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, eu vou voltar, eu não demoro. Você encontra várias vezes dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim: eu venho logo, eu não vou demorar. Amados e queridos irmãos, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, presta bem atenção, porque isso é muito sério. É uma das coisas mais importantes que existe na vida do ser humano, de toda a história, tanto da humanidade quanto do mundo espiritual, se chama tempo. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. O meu tempo é totalmente diferente do tempo de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus equivale a 1000 anos nossos. Presta bem atenção. Um dia para Deus equivale a 1000 anos nosso. Se nós entrarmos para dentro da palavra de Deus, ali no livro de São Mateus, no capítulo 1, no capítulo 2, nós encontramos o escritor falando de tempo, falando de gerações. Então ele diz que de Adão até Moisés passaram-se 14 gerações. De Moisés até Davi, até Salomão, passaram-se mais 14 gerações. De Salomão até Jesus Cristo, passaram-se mais 14 gerações. Cada geração equivale a aproximadamente de 40 a 50 anos. Então nós observamos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Se nós fôssemos analisar hoje quanto tempo para Jesus e para Deus já se passaram, desde quando Jesus morreu na cruz do Calvário, desde quando Jesus olhou para João e deu essa visão para João ali no Apocalipse, para Jesus e para Deus o Todo-Poderoso, que são eternos para sempre, amém? Está fazendo 2 dias, apenas 2 dias nosso, que eles estiveram aqui, que Jesus esteve aqui e que ele morreu na cruz do Calvário. Porque um ano para Deus equivale a um dia nosso. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão vivendo aqui, nessa terra, vivendo dissoluto, vivendo no engano, vivendo na mentira, cometendo torpeza, andando de qualquer maneira. E o nosso tempo, que é totalmente corrido, nós nascemos, eu estou com 55 anos de idade, irmão Valdomiro acho que tem um pouquinho menos, né? Eu estou com 55 anos de idade, mas eu tenho a impressão que faz pouco tempo que eu nasci.
A minha pele está envelhecendo, o meu corpo está envelhecendo, as minhas pernas já não aguentam mais andar corretamente. A minha pele está ficando flácida, a minha visão está encurtando, mas eu não tenho muita noção, porque eu não estou conseguindo observar e prestar atenção no tempo. Eu olho para mim e eu imagino que ainda sou jovem, que ainda tenho forças, que ainda tenho saúde, mas não, eu já estou indo, já estou me apagando. E quando Jesus fala aqui no livro do Apocalipse, no encerramento da mensagem, quando ele diz o seguinte: olha, eis que cedo venho. Ele não está falando no meu tempo. Ele não está se referindo ao tempo do irmão Valdomiro. Ele não está se referindo ao seu tempo. Ele está se referindo ao tempo dele, que é totalmente diferente do nosso. Se nós olharmos a história da humanidade narrada através da Bíblia Sagrada, nós encontramos a humanidade, a história sendo contada a partir de 6.000 anos. Aproximadamente 4.000 anos no Velho Testamento e mais 2.022 anos após a morte de Cristo. O calendário chinês não tem 2.000 anos. Se eu não me engano, o calendário chinês tem 6.000 anos. Os chineses dizem que na China não teve dilúvio. Alguns cientistas chineses, algumas pessoas dizem que na China não houve dilúvio, tentando desmoralizar a Bíblia, a palavra de Deus escrita por Moisés. Mas nós cremos na palavra de Deus. Nós convivemos com esta palavra. E o tempo de Deus, ele não parou. O tempo de Deus ele está sendo contado. Para Deus já faz 2 dias que ele esteve aqui, morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida por mim e por você. Faz 2 dias e mais provavelmente alguns minutos, porque faz 22 anos depois de 2000. O tempo de Deus é diferente. E quando muitas pessoas olham para esta palavra e não entendem o tempo de Deus, não entendem o trabalhar de Deus, então ele vai dizer o seguinte: mas como? Por que eu tenho que acreditar em uma mensagem como esta? Onde Jesus está dizendo: eis que cedo venho. Se já fazem 2.000 anos que ele esteve aqui na terra e mataram ele, como é que eu posso crer que Jesus Cristo vai vir e vai ressuscitar e vai levantar uma multidão de pessoas e vai arrebatar para o teu céu, para o local onde ele prometeu, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Então a crença das pessoas vai morrendo. Vai morrendo por quê? Porque as pessoas estão medindo Deus pelo seu tempo, pelo tempo do homem, que é mortal, que é falível, que nasce e nos seus primeiros dias de vida precisa de todo mundo, do pai, da mãe, de alguém para trocar as suas roupas,
para lhe amamentar, para cuidar dele. E eu, como homem, começo a medir o tempo de Deus como se fosse o meu tempo. E quando eu começo a medir o tempo de Deus como se fosse o meu tempo, aí então eu começo a fracassar, eu começo a pecar, eu começo a descer, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. A morte também, para mim, ela tem que ser contada como o tempo de Deus, porque no tempo de Deus a morte foi liberada exatamente para que eu não vivesse neste âmbito de pecado, neste mundo de pecado eternamente. A morte foi liberada por Deus quando o homem pecou contra Deus no jardim do Éden, exatamente para que o meu envelhecimento, a minha condição de monstruosidade fosse interrompida em determinado ponto. Porque se Deus não tivesse liberado a morte a partir do momento que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Adão estava hoje aqui, vivo. Moisés estaria vivo aqui. Caim e Abel, um teria esfaqueado o outro, machucado, agredido, mas estaria vivo. Ninguém estaria morto. Mas Deus liberou a morte para que a morte ela condicionasse o tempo do homem. É muito precioso o tempo que você tem. Você precisa tomar decisões o mais rápido possível, porque o seu tempo aqui está acabando. O seu tempo como ser humano está acabando. A sua pele está enrugando. A sua visão está encurtando. Os seus sonhos estão se acabando, porque você já percebeu que você não vai dar conta de realizá-los. Sabe por que isso? Porque Deus limitou o seu tempo. Deus puxou uma cortina para você. E a qualquer momento você vai embora. Você não vai mais ficar nesta vida. Esta cortina está sendo fechada todos os dias para milhões de pessoas. Todos os dias Deus fecha a cortina da vida para milhões de pessoas. Sabe por quê, amados e queridos irmãos? É porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. E quando o apóstolo chama a nossa atenção aqui, ele diz o seguinte: observa bem uma coisa. Oh, glória a Jesus! Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Quando o homem de Deus está narrando esta mensagem, ele está então dizendo o seguinte: o seu tempo está acabando. O meu tempo é eterno. Deus está dizendo assim: o meu tempo é eterno, mas o seu não. Então toma cuidado, se prepara, fica esperto, não comete pecado, para de ser mentiroso, para de ser enganador, porque o seu tempo não é o meu tempo. Eu vou vir logo. Eu não demoro 5 dias, 10 dias, 20 dias. Eu vou voltar agora. É breve, é cedo. Eis que cedo venho. O meu tempo não é o seu. Eu não vou demorar. Eu estou vindo, estou voltando, estou levando, vou levar a minha igreja, a minha noiva, eu vou arrebatar. Porque o meu tempo não é o teu tempo. Mas te prepara, mas te organiza, mas muda de vida, porque o teu tempo está acabando. E nesta noite eu vim aqui para te trazer esta mensagem, para falar para você o seguinte:
que Jesus mandou dizer para você: eis que cedo venho. Certamente cedo venho. Quando o apóstolo escreve esta palavra, certamente ele ratifica incondicionalmente o tempo de Deus que está passando. E nós precisamos de uma coisa: guardar a nossa vida, o nosso coração, porque o meu tempo está acabando. Porque o seu tempo está acabando, porque o tempo do irmão Valdomiro está acabando. Muitas das vezes eu olho para o irmão Valdomiro e ele me diz o seguinte: eu já não aguento mais, as minhas forças acabaram, eu já não sou mais o mesmo jovem. Sabe por que isso? É porque o tempo está passando, porque o seu tempo é diferente do tempo de Deus. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus como Salvador, mas a partir do momento que eu lavei as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro, então eu tive um grande privilégio. Eu deixei de ser imortal, porque eu vou tombar nesta vida, eu vou morrer, mas eu vou me levantar eterno. Aí o meu tempo será contado como o tempo de Deus. Eu não terei mais dia e nem noite, porque a Bíblia Sagrada diz que ali não haverá nem dia e nem noite. O tempo ali vai parar. 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 100 milhões de anos, 1 trilhão de anos, trilhões e trilhões e trilhões de anos nossos vão se passar, e nós não vamos ver passar, porque aí nós não estaremos mais preocupados com o tempo, porque aí nós não estaremos mais preocupados com este momento mortal de morte. Hoje todos nós estamos preocupados com doença, preocupados com coronavírus, preocupados com câncer, preocupados com AIDS, preocupados com gripe suína, preocupados com doença da vaca louca, preocupados com H1N1. Tudo isso é preocupação. Mas haverá um momento em que Jesus Cristo estará vindo, e segundo a sua palavra ele diz bem claro: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. E ele está vindo, ele está voltando para me levar, e para levar você também, e para levar você também, para parar o seu tempo, para você viver eternamente com ele, onde nem noite e nem dia mais haverá, mas ele será a luz definitiva desta humanidade. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde, que Deus nos faça resplandecer a sua luz sobre nós. Amém?